Então nós estamos lendo esse aqui, ó, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse aqui é o livro. Tá? Ontem nós começamos e paramos na página 35, tá? O capítulo é o capítulo número 1, de dentro para fora. E nós estamos agora no o poder do paradigma, o poder de um paradigma, tá bom? Então vamos lá. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes abrangem a maioria dos princípios fundamentais da eficácia humana. Estes hábitos são básicos, primários. Eles representam a interiorização dos princípios corretos nos quais estão baseados o sucesso e a felicidade duradoura. Mas antes que possamos compreender realmente esses 7 hábitos, precisamos entender nossos próprios paradigmas e aprender a fazer uma mudança de paradigma. Tanto a ética da personalidade quanto a do caráter são exemplos de paradigmas sociais. A palavra paradigma vem do grego. Na origem era um termo científico, mas hoje é usada comumente para definir modelo, teoria, percepção, pressuposto ou padrão de referência. Em um sentido mais geral, é a maneira como vemos, isso está entre aspas, como vemos o mundo, como nós vimos o mundo. Não no sentido visual, mas sim em termos de percepção, compreensão e interpretação. Dentro de nossos objetivos, o modo simples de entender os paradigmas é vê-los como mapas. Todos nós sabemos que um mapa não é um território. Um mapa é simplesmente a explicação de certos aspectos do território. É exatamente o que é um paradigma, é exatamente o que um paradigma é. Uma teoria, uma explicação, um modelo. Suponha que você queira ir até um local específico no centro de Chicago. Uma planta com as ruas da cidade seria de grande ajuda para se chegar ao destino. Mas suponha que você tenha um mapa errado, pois, em função de um erro de impressão, o mapa onde está escrito Chicago é na verdade o mapa de Detroit. Você pode imaginar a frustração e a ineficácia na tentativa de atingir o objetivo desejado? Você pode modificar o seu comportamento, tentar com mais empenho, ser mais diligente, aumentar a velocidade. Tais esforços, entretanto, só serviriam para levá-lo mais depressa ao lugar errado. Você pode modificar sua atitude, pensando mais positivamente. Mesmo assim, não chegará ao lugar certo. O que pode não fazer diferença. Se a atitude fosse mesmo positiva, você ficaria feliz onde quer que estivesse. De qualquer modo, ainda estaria perdido. O problema fundamental não tem nada a ver com o seu comportamento ou com a sua atitude. Ele se resume na utilização do mapa errado. Se você tiver o mapa certo de Chicago, aí a diligência torna-se valiosa. E quando surgem os obstáculos frustrantes ao longo do caminho, então a atitude faz realmente diferença. Contudo, a primeira e mais importante exigência é a exatidão do mapa. Cada um de nós tem muitos e muitos mapas dentro de nossa cabeça, que podem ser divididos em 2 categorias principais: mapas do mundo, como as coisas são, ou da realidade, e mapas do modo como as coisas deveriam ser, ou dos valores. Ou seja, nós temos 2 mapas de realidades e de valores. Interpretamos todas as nossas experiências a partir destes mapas mentais. Raramente questionamos sua exatidão. Com frequência, nem percebemos que os utilizamos. Apenas assumimos que a maneira como vemos as coisas é de todo modo elas realmente são ou deveriam ser. Assim, nossas atitudes e nossos comportamentos derivam dessas suposições. A maneira como vemos o mundo é a fonte de nosso jeito de pensar e agir. Antes de prosseguir, gostaria de convidá-lo para uma experiência intelectual e emocional. Concentre-se durante alguns segundos no desenho da página 38. Agora, olhe para o desenho número 2, na página 39, e descreva cuidadosamente o que está vendo.
Vamos lá ver o desenho, gente. Tá na outra página aqui, peraí. Bom, vou mostrar o desenho para vocês que estão vendo aí. Página 38 do lado de cá e 39 do lado de cá. Tá. Diga cuidadosamente que eu tô vendo. Tô vendo duas mulheres, cada uma vestida de um jeito, eu acho. Você vê uma mulher? Em sua opinião, qual é a idade dela? O que diria de sua aparência? O que está vestindo? Em que tipo de papéis você a vê? Provavelmente você diria que a mulher do desenho 2, da página 39, tem 25 anos de idade, é bonita, veste-se bem e tem um nariz pequeno, encantador. Se você for solteiro, talvez queira sair com ela. Se trabalhar com moda, dirá que ela seria uma boa modelo. Mas, se eu dissesse que você está totalmente errado, e se eu dissesse que este desenho é de uma mulher de 60 ou 70 anos de idade, com um ar triste, um nariz imenso e totalmente inadequada para uma modelo? Que ela é alguém a quem se oferece ajuda na hora de atravessar a rua? Quem tem razão? Olhe novamente para o desenho. Consegue ver ela agora? Caso não consiga, continue tentando. Viu o nariz grande? É, confuso. Depois vocês vão ter que comprar o livro para olhar, galera. E o Chale? Se você e eu estivéssemos conversando face a face, poderíamos discutir o desenho. Você descreveria o que vê para mim, e eu poderia falar sobre o que estou vendo. Poderíamos continuar nos comunicando até que você mostrasse claramente o que está vendo no desenho e eu fizesse o mesmo. Uma vez que não podemos fazer isso, estude o desenho número 3, da página 61, e depois olhe novamente para o desenho número 2, da página 39. Consegue ver a velha agora? É importante que você veja antes de prosseguir a leitura. Então vamos lá ver na página 61, minha gente. Vamos lá ver. É longe, hein? Agora sim, parece uma velha. Dá uma olhada na página 61. Agora sim parece uma velha, hein? Cadê? Interessante, eu não tinha percebido não. Cadê? Da página 39. Engraçado, né? Da página 38 e 39 é esse aqui, ó. Vocês enxergam uma velha aqui? Não tô enxergando uma velha não. Mas nesse aqui eu enxergo a velha. Engraçado, né? A posição que tá o desenho parece, sei lá. Tá bem diferente o negócio. Bom, vamos lá. Isso aqui é para nós entendermos o nosso paradigma, tá? Por isso que ele está explicando isso. Qual a diferença entre um desenho e outro. Tá, vamos lá. Tive contato com este desenho pela primeira vez há muitos anos na Faculdade de Administração de Harvard. O professor utilizou para demonstrar de forma clara e eloquente que duas pessoas podem ver a mesma coisa, discordar e ter razão, simultaneamente. Isso não é lógico, é psicológico. Ele entrou na sala de aula com uma pilha de cartões grandes, metade deles continha a imagem de uma moça, da moça do desenho número 1, e a outra metade a senhora idosa no desenho 3, do desenho 3. O professor distribuiu os cartões entre os alunos da classe. O desenho da moça coube a um lado da sala e o da velha ao outro. Ele nos pediu que olhássemos para os cartões, permanecendo concentrados neles por cerca de 10 segundos, devolvendo-os em seguida. Depois disso, ele projetou em uma tela o desenho número 2, combinando as duas imagens. Aí pediu à classe para descrever o que via. Praticamente todas as pessoas da sala que viram a moça no cartão identificaram a imagem projetada. E praticamente todos que viram a velha no cartão identificaram a velha na projeção.
O professor então pediu à estudante que explicasse o que estava vendo para um estudante do outro lado da sala. Enquanto eles conversavam, os problemas de comunicação apareceram. Como assim, uma velha? Ela deve ter uns 20 ou 22 anos. Ei, espere aí. Você está brincando. Ela tem 70 anos. Deve estar à beira dos 80. Puxa, você ficou cego? Tem algum problema? Esta mulher é jovem, tem boa aparência. Gostaria de sair com ela. Ela é linda. Interessante, né? Vamos olhar de novo a foto que eu fiquei na... É bem engraçado. É legal. Deixa eu tentar explicar para vocês aqui. Ele diz que segundo os paradigmas, o que a gente vê, olha só essa primeira foto aqui. Tá vendo essa primeira foto? A gente vê uma moça jovem, né? Depois de olhar essa primeira foto, a gente cria certos paradigmas dentro da nossa cabeça. E aí, se a gente olhar a segunda foto, vou mostrar só a segunda, a gente vê uma moça jovem, com tipo de um chapéu na cabeça, um chale no pescoço, não é? Tá legal. Só que se a gente for olhar a foto da página, o desenho, né? Da página 61, esse desenho aqui, ó. Se a gente olhasse esse desenho primeiro, que ele explicou que o professor dele de Harvard fez isso. Mostrou para metade da sala esse desenho aqui. E para outra metade ele mostrou esse desenho aqui. Quem viu esse desenho, quando viu esse, que é o mesclado entre esse e esse, quer dizer, o mesclado entre esse e esse, quem viu esse aqui primeiro viu a jovem. Mas quem viu esse aqui primeiro enxergou a velha. Depois de ver o segundo, realmente a gente consegue enxergar uma velha. Aqui é o narizão dela, a boca aqui, o queixo grande. Então realmente ele explica sobre o paradigma, que muitas vezes nós enxergamos aquilo que a gente quer ver, de acordo com os nossos paradigmas. Isso é bem interessante. Bom, continuando. Linda? Ela é uma bruxa velha. Bom, a discussão prosseguiu. Cada um dos estudantes certo e seguro de sua posição. Tudo isso aconteceu apesar de haver uma vantagem muito importante para os estudantes. A maioria deles sabia previamente que existia realmente outro ponto de vista. Algo que muitos de nós jamais admitiriam. Muitos, mesmo assim, no início, poucos estudantes tentaram ver o desenho a partir de outra perspectiva. Depois de alguns instantes de comunicação inútil, um estudante foi até a tela e apontou para a linha no desenho. Eis aqui o colar da moça. Não, isso é a boca da velha, retrucou o outro. Gradualmente eles começaram a discutir com mais calma os pontos discrepantes e finalmente um estudante e depois o outro os reconheceram. Ao conseguir focalizar as duas imagens, graças ao diálogo calmo, respeitoso e objetivo, cada um dos presentes foi finalmente capaz de entender o ponto de vista do outro, mas quando olhávamos para o outro lado e depois para o desenho projetado na tela, a maioria via imediatamente a imagem que havia sido condicionada a ver nos 10 segundos iniciais de observação. Utilizo com frequência essa demonstração de percepção quando estou trabalhando com pessoas e instituições, porque ela fornece elementos profundos para a compreensão tanto da eficácia pessoal como da interpessoal. Ela mostra, antes de tudo, o quanto nossa percepção pode ser profundamente condicionada aos nossos paradigmas. Se 10 segundos podem ter tal impacto em nossa maneira de perceber o mundo à nossa volta, o que dizer dos condicionamentos que duram uma vida inteira? As influências em nossas vidas, família, escola, religião, ambiente de trabalho, amigos, colega e paradigmas sociais em vigor, como a ética da personalidade, foram responsáveis por um impacto inconsciente e silencioso em nossas mentes, ajudando a formar nossos quadros de referências, nossos paradigmas, nossos mapas. Podemos concluir também que esses paradigmas são a nossa fonte de atitudes e comportamentos. Não podemos agir com integridade fora deles. Simplesmente não temos como manter a coerência se falarmos e agirmos em discordância com aquilo que vemos. Se você faz parte dos anos 90, se você faz parte dos 90% típicos que veem a moça no desenho completo, quando condicionados a fazê-lo,
indubitavelmente sentirá dificuldade em se imaginar ajudando a atravessar a rua. Tanto sua atitude quanto seu comportamento em relação a ela precisam ser coerentes com o seu modo de olhar para ela. Isso nos leva a um dos defeitos básicos da ética da personalidade. Tentar modificar as atitudes e os comportamentos exteriores não adianta muito a longo prazo se deixarmos de examinar os paradigmas básicos a partir dos quais estas atitudes e estes comportamentos são gerados. A demonstração da percepção também revela a intensidade com que nossos paradigmas interferem no modo como interagimos com outra pessoa. Pensamos que vemos os fatos claro e objetivamente e depois nos damos conta de que os outros os veem diferentemente. Porém, de modo aparentemente tão claro e objetivo quanto o nosso, o que vemos depende de onde estamos. Cada um de nós tem a tendência para pensar e ver as coisas como elas são. Que somos objetivos não é bem assim. Vemos o mundo como ele não como ele é, mas como nós somos. Ou seja, como fomos condicionados a vê-lo. Quando abrimos a boca para descrever o que vemos, na verdade descrevemos a nós mesmos, nossas percepções, nossos paradigmas. Quando as outras pessoas discordam de nós, imediatamente achamos que há algo de errado com elas. No entanto, como exemplificado pela demonstração, pessoas sinceras com mentes claras podem ver o mundo de modo diferente, cada uma delas olhando através das lentes específicas de sua própria experiência. Isso não quer dizer que os fatos não existem. Nesta demonstração, dois indivíduos que inicialmente foram influenciados por desenhos condicionantes distintos olham juntos para um terceiro desenho. Ambos estão observando os mesmos fatos, linhas pretas e espaços brancos, e ambos os reconhecem como tais. Mas a interpretação de cada pessoa a esses fatos revela experiências anteriores, e os fatos não possuem significado algum quando separados da interpretação dada por eles. Quanto mais nos conscientizamos de nossos paradigmas, mapas ou pressupostos básicos, e do quanto somos influenciados por pessoas, por nossas experiências, mais responsabilidade podemos assumir por esses paradigmas, mais podemos examiná-los, testá-los em confronto com a realidade. Ouvir a opinião dos outros e nos abrir para as percepções deles, obtendo desse modo o quadro mais amplo a uma visão mais objetiva. O poder de uma mudança no paradigma. Vamos lá. 23 e 30. Talvez a mais importante noção a ser aprendida com a demonstração de percepção esteja na área de mudança de paradigma, aquilo que poderíamos chamar de experiência do tipo ahá, na qual uma pessoa facilmente vê o desenho inteiro de um outro modo. Quanto maior for a ligação de uma pessoa à percepção inicial, mais poderosa será a experiência do ahá, e como se uma luz interna fosse acesa subitamente. O termo mudança de paradigma foi introduzido por Thomas Kuhn em seu memorável livro Estrutura das Evoluções Científicas, que influenciou muitos autores. Kuhn mostra como praticamente todas as revoluções no campo da pesquisa científica começaram em rupturas com a tradição, com o modo antigo de pensar e com velhos paradigmas. Para Ptolomeu, o grande astrônomo egípcio, a Terra era o centro do universo, mas Copérnico criou uma mudança de paradigma, além de uma imensa resistência e perseguição, ao colocar o Sol no centro. Repentinamente, tudo podia ser interpretado de modo diferente. O modelo de Newton para a física era um paradigma preciso e ainda constitui a base da engenharia moderna. No entanto, era parcial e incompleto. No mundo científico foi revolucionado pelo paradigma de Einstein, a teoria da relatividade, de valor muito maior para a explicação e previsão dos fenômenos. Enquanto a teoria dos germes não foi elaborada, muitas mulheres e crianças morreram durante o parto,
sem que ninguém soubesse por quê. Durante as batalhas morriam mais soldados por pequenos ferimentos e doenças do que na linha de frente, em combate. Mas assim que a teoria dos germes foi aperfeiçoada, um paradigma totalmente novo, uma forma aperfeiçoada e melhor de entender o que acontecia, tornou possível um avanço realmente significativo na medicina. Os Estados Unidos de hoje são fruto de uma mudança de paradigma. O conceito tradicional de governo por séculos foi uma monarquia, baseada no direito divino dos reis. Com o tempo, um paradigma diferente foi criado: o governo do povo, pelo povo e para o povo. A democracia constitucional nasceu, libertando a imensa energia e capacidade do homem, criando um padrão de vida, influência, esperança e liberdade inigualados na história mundial. Nem todas as mudanças de paradigma ocorrem para o bem. Conforme já verificamos, a mudança de ética do caráter para a ética da personalidade nos afastou das raízes que realmente nutrem a felicidade e o sucesso verdadeiros. Contudo, quer nos levem a direções positivas ou negativas, quer sejam instantâneas ou fruto de longos processos, as mudanças de paradigma nos conduzem de uma visão de mundo para outra, e essas mudanças promovem transformações poderosas. Nossos paradigmas, corretos ou incorretos, são a fonte de nossos comportamentos e atitudes, e, portanto, de nosso relacionamento com os outros. Eu me recordo de uma mudança de paradigma que me aconteceu em uma manhã de domingo no metrô de Nova York. As pessoas estavam calmamente sentadas, lendo jornais, divagando, descansando com os olhos semicerrados. Era uma cena calma, tranquila. Subitamente um homem entrou no vagão do metrô com os filhos. As crianças faziam algazarra e se comportavam mal. E o clima mudou instantaneamente. O homem sentou-se ao meu lado, fechou os olhos, aparentemente ignorando a situação. As crianças corriam de um lado para o outro, atiravam objetos e chegavam até puxar os jornais dos passageiros, incomodando a todos. Mesmo assim, o homem ao meu lado não fazia nada. Ficou impossível evitar a irritação. Eu não conseguia acreditar que ele pudesse ser tão insensível ao ponto de deixar que seus filhos incomodassem os outros daquele jeito, sem tomar uma atitude. Dava para perceber facilmente que as demais pessoas também estavam irritadas. Fala, filhão. Você veio ler? Você veio escutar? Fica quietinho aí, tá? Dava para perceber facilmente que as demais pessoas também estavam irritadas. A certa altura, enquanto ainda conseguiam manter a calma e o controle, virei para ele e disse: Senhor, seus filhos estão perturbando muitas pessoas. Será que não poderia dar um jeito neles? O homem olhou para mim como se tivesse tomando consciência da situação naquele exato momento e disse calmamente: Sim, creio que o senhor tem razão. Acho que deveria fazer algo. Acabamos de sair do hospital, onde a mãe deles morreu há 1 hora. Eu não sei o que pensar e parece que eles também não sabem como lidar com isso. Podem imaginar o que senti naquele momento? Meu paradigma mudou. De repente, vi as coisas de um modo diferente. E como eu estava vendo as coisas de outro modo, eu pensava, sentia e agia de um jeito diferente. Minha irritação desapareceu. Não precisava mais controlar minha atitude e o meu comportamento. Meu coração ficou inundado com o sofrimento daquele homem. Os sentimentos de compaixão e solidariedade fluíram livremente. Sua esposa acabou de morrer? Sinto muito. Gostaria de falar sobre isso? Posso ajudá-lo? Tudo mudou naquele momento. Muita gente passa por uma experiência fundamental, similar de mudança no pensamento quando enfrenta uma crise séria, encarando suas prioridades sob nova luz. Isso também acontece quando as pessoas assumem repetidamente novos papéis, como marido, esposa, pai, avô, gerente ou líder. Poderíamos passar semanas, meses ou até mesmo anos usando a ética da personalidade para tentar alterar atitudes e comportamentos, sem sequer nos aproximarmos do fenômeno da mudança, que ocorre espontaneamente quando vemos o mundo para uma nova ótica. Torna-se óbvio, então, que a vontade de realizar mudanças relativamente pequenas combina com o foco nas atitudes e nos comportamentos, mas se desejarmos empreender mudanças
qualitativas significantes, precisamos trabalhar em nossos paradigmas básicos. Ou, nas palavras de Thoreau, acho que é isso que é o nome do cara, Thoreau, para cada 1000 talhos nas folhas do mal, há apenas um na raiz. Um salto qualitativo somente pode ser realizado em nossas vidas quando deixamos de cortar as folhas da atitude e do comportamento e passamos a trabalhar nas raízes, nos paradigmas que determinam nossa conduta. Pois é, galera, top. Hoje a gente só conseguiu ler 10 páginas, né? Eu só consegui ler 10 páginas. Mas olha, uma coisa que eu achei bacana nessa parte do livro, eu já tinha lido esse livro aqui antes, e me fez relembrar essa história do paradigma. Muitas vezes, nós, seres humanos, tendemos a julgar o que está acontecendo na vida dos outros, ou a julgar aquilo que a gente está vendo, sem saber o que está realmente acontecendo. E isso é um defeito muito grande, na minha opinião, porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na vida da outra pessoa, e por isso a gente acaba pensando, por que no caso, igual no caso ele acabou de explicar, que ele estava no trem e as crianças bagunçando, e ele foi falar para o pai que estava lá calado, e o pai falou, poxa, minha esposa acabou de morrer, eu não sei o que fazer com eles. Então, ou seja, e nem eles sabem o que fazer também. Por isso que eles devem estar irritados desse jeito, devem estar pulando para todo lado. Então, muitas vezes, o que acontece é que nós não sabemos o que está acontecendo na vida do outro. E por não sabermos o que está acontecendo na vida do outro, fica fácil julgar. Fica fácil, de acordo com os nossos paradigmas, de acordo com a nossa visão de vida, de acordo com o que nós somos, aquilo que nós vemos. Então nós vamos julgar as outras pessoas e achar que está tudo bem, achar que a outra pessoa pode resolver o problema dela facilmente, quando nós mesmos, se estivéssemos no lugar dela, não resolveríamos facilmente. Então, essa parte do livro é muito interessante. Então, um dos hábitos das pessoas que são altamente eficazes, um dos hábitos das pessoas de sucesso é esse, não olhar para as pessoas somente com o seu paradigma, permitir uma troca de paradigma, permitir uma troca de opinião para poder entender a opinião do outro, a opinião alheia é muito importante. Beleza, galera? Vou ficando por aqui hoje e amanhã eu volto de novo lendo mais meia horinha junto com vocês e aprendendo mais. Cada dia que eu leio com vocês eu aprendo mais e se eu puder ensinar alguma coisa ou vocês puderem ensinar alguma coisa para mim, estou sempre aqui, estou sempre disponível para poder tomar um café, bater um papo, trocar uma ideia ou fazer a leitura junto. No final de semana aí, se quiser tomar um café, tá todo mundo convidado. Quem quiser, quem já me conhece, quem já sentou para tomar uma comigo, sabe que a gente adora bater um papo. Eu falo tomar uma, mas eu falo, tô sempre tomando um café, né? E seja bem-vindo, vem trocar ideia comigo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Se você não gostou, quer fazer algum comentário, sinta-se à vontade, pode fazer um comentário. Todo comentário que for construtivo faz bem. E eu tomo aqui para isso. Beleza, galera? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até amanhã.